Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Eu quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham meu trabalho. E a você, religioso, que aqui adentrou o canal, tenha certeza de uma coisa: aqui acontece todo o sistema religioso, mas principalmente o livro adorado por você como sendo sagrado, que na realidade chama mais para sangrento, o livro Bíblia. A razão de contestar mais o livro Bíblia é por viver em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. Quando criança, somos mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja, a partir de então, sob o terror psicológico, condenados a passar uma vida inteira acreditando nessa farsa, nessa mentira criada pelo Império Romano. O Império Romano criou Jesus Cristo apenas para ter o monoteísmo para ele. Inclusive, o Império Romano tinha seu próprio panteão romano, assim como os gregos, os egípcios, eles também tinham. E por que abandonar um panteão romano para adorar apenas uma divindade? Porque fica muito mais fácil dominar uma sociedade com uma sacerdote apenas do seu lado, com uma divindade, suposta divindade, criada por eles. Homens criam deuses, não deuses criam homens. E os romanos criaram essa divindade apenas para conter a guerra judaica, O Império Romano, após invadir centenas de cidades, haviam agora centenas de deuses, E o povo se dividia, sobre isso. Até porque os judeus não queriam mais ser extorquidos com os duros impostos do Império Romano. Isso, o que é que acontece? Agora o Império Romano resolve criar uma divindade para eles, inventa a Trindade para dizer que o Deus que eles criaram também é o Deus dos judeus, só que os judeus não comeram corda, não caíram nessa onda. E aí houve muito conflito, mas quem criou o tal de Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, foi o Império Romano. E se estamos debaixo do jugo do Império Romano, temos que falar mais dessa bosta mesmo, Mas fala aqui de todas as religiões, milhares de livros sagrados, milhões de deuses ao redor da Terra, e nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Por quê? Nunca parou para pensar? Deuses muito mais antigos? O seu Deus é só o mais novinho. Aquele povo do deserto, os hebreus, paravam ali de tenda em tenda como nômades sem terras, comendo poeira no deserto, Tinham uma terrível inveja das sociedades circunvizinha, Medos, Persas, Egito, Babilônicos, Sumérios, Assírios, E criaram uma divindade para eles. Só que esse povo semita são muito perversos, aquele povo era muito perverso, E a divindade que eles criam é tanto que eles denominam de Senhor dos Exércitos, uma conotação de quê? De guerra, de morte. Esse povo tinha sangue na boca, até quando entravam em trégua, eles rompiam a trégua, porque queriam guerra, morte, invasão. E tem sido assim. Essa religião dos hebreus, criada por eles no meio do deserto, que denominou de Senhor dos Exércitos, apenas para ter a bandeira sobre esse Deus, para entrar em outras terras, para matar, roubar, pilhar, destruir, Levar como escravas sexuais as criancinhas apenas as virgens, porque todos o resto eles matavam e roubavam tudo, Isso está dentro da Bíblia, desse Deus todo maravilhoso que o crente bate no peito e arroga porque não conhece o livro Bíblia, como nós ateus conhecemos, Então, por isso que falo mais aqui do livro Bíblia. Se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas, pule fora. Eu te dou o livre-arbítrio que a Bíblia não dá. Você nem sabe o que é livre-arbítrio. Eu te dou o livre-arbítrio. O YouTube está aí, centenas de canais aí, alienadores, de exploradores religiosos, dessa quadrilha de bandidos. Porque grande parte tem a certeza, dessa quadrilha que foi formada lá no passado. São pessoas perversas, sabe? E a mando deles tem os seus capangas, A própria igreja usava os capangas, os seus mercenários, os cruzados que entravam em outras terras, sobre o fio da espada, matar as pessoas para aceitar esse Jesus Cristo. Esta porcaria criada pelo Império Romano. Assim como a divindade dos hebreus, dos judeus, que deu origem às 3 piores religiões da face da terra. Judaísmo, cristianismo e Islã. Não pense que o Islã é outra divindade não, que é o mesmo Deus de Abraão, assim como o tal do Jesus Cristo. Tudo uma criação, uma fraude, uma mentira, até porque o próprio povo hebreu plagiou histórias de povos mais antigos, e agora aquele povo antigo, por exemplo, a serpente do Éden, é uma deusa muito mais antiga, mas agora eles transformam a outra divindade, a antiga, na dualidade. Agora é o demônio, porque agora o Deus que vale é o dele. O crente não bate no peito e diz, meu Deus é único e verdadeiro. Nunca foi único, nem tampouco verdadeiro, porque nunca existiu divindade alguma, são criações de homens, E nem tão pouco verdadeiro, Nem único, São milhares de deuses ao redor da Terra. Só na Índia são 330 mil deuses. Para você ter ideia, seu crente retardado. E do jeito que você diz que o seu é verdadeiro e que o cara da outra religião está no seu inferno, criado, que nada mais é do que sepultura. Porque até no hebraico, é a palavra Sheol. Quando eles tiram para o grego, aí transformam no inferno de Hades, pegaram da mitologia grega, o inferno de Hades. E transformam na divindade agora deles. Na divindade do mal, para impor medo a você, para você correr para dentro da igreja, seu babaca, seu otário. E assim tem sido quando esse povo criou essa divindade.
denominou de Senhor dos Exércitos, e agora é um povo escolhido. Eu me pergunto que bosta de pai, né? Cria toda a humanidade, mas agora escolheu só um povo para matar o resto. E em toda a sua perfeição, cria o homem e agora faz uma aliança com ele que tem que cortar a pele do pinto para ser circuncidado, né? Para ser dele, tem que ter o pinto cortado, porque ele já não fez os dele com o pinto cortado, né? Por que será? Aí você diz, não, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não é merda nenhuma disso. Eu vou mostrar aqui mais uma coisa aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar sobre a tal da inspiração divina, que o crente diz quando a gente mostra os erros dentro da Bíblia, inúmeros erros, mais de 30 mil erros, contradições dentro da Bíblia. Aí o crente diz, e os absurdos, né, científicos, né, que tem dentro da Bíblia. Aí o crente diz, não, isso aí foi porque erro dos copistas, foi o cara que escreveu errado, não sei o quê. Mas a Bíblia, a própria Bíblia diz que toda ela é inspiração do pombo tarado, do espírito pombo tarado, safado, sem vergonha, né? Que não se pode blasfemar contra ele, que não terá perdão nessa vida nem na outra. Eu quero que o povo se exploda, rapaz. Ele e a cambada, eu queria que essa porra desse Jesus existisse e voltasse, pegasse esses crentes, filho de uma rapariga tudinho, e levasse pra puta que pariu, pra qualquer outro planeta, né, do sistema solar. Mas tirasse essa desgraça do planeta Terra. Porque a religião é a pior desgraça que existe para a humanidade. A pior droga que existe, né? Você vê aí eles rodopiando, caindo pelos templos aí, bebendo gasolina, rodopiando pelo chão. Pessoas que, quando saem de fora da igreja, parecem normais, são completamente doidos. Vocês são loucos. Vocês são doidos e não percebem, sabe? Mas por quê? Porque, inclusive, a cagada do pombo, tem uma doença do pombo, cuidado, viu, crente? Que causa alucinação. Deve ser por isso que quando o espírito pombo entra em você, como entrou em Maria, você fica rodopiando dentro da igreja, né? E outra, essas pentecostais aí são tudo plágio daqueles cultos africanos. Pode ter certeza. Aquelas danças, aquele negócio. Agora, interessante. Africano, negro, adorar essa divindade que a própria Bíblia manda escravizá-lo, manda chicoteá-lo e se um dono, né, matar ele, dá apenas uma contribuição para o sacerdote. Mas negro adora, assim como a mulher. Discriminada, altamente discriminada dentro da Bíblia. São inúmeros textos, já fiz vídeos aqui. Que o Deus bíblico odeia as mulheres, odeia as crianças. Esta porra desse Deus odeia tudo. Esse Deus, na verdade, é misântropo. Ele odeia a humanidade que ele próprio criou. Textos bíblicos mostram isso, que ele detesta o ser humano. Ele diz, né? Me arrependo de ter feito o homem. E aí manda um dilúvio para matar até os animais inocentes. Filho de rapariga de Deus. Que bosta de Deus é esse? Pessoal, não vou me alongar muito aqui não. Vamos ver aqui sobre esta merda aqui que é essa inspiração dessa Bíblia, que o crente arroga que a Bíblia é inspiração. O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Sabe? A Bíblia, o gibi da criança crescida, né, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança que vive no mundo de hoje, que precisa dessa muleta, o crente precisa acreditar. Está sentado num banco frio de templo ou igreja, escutando um prestidigitador, um canalha safado, que só quem rica é ele, sabe? Dizendo que está falando com uma divindade e você engole tudo isso, seu babaca. Porque a divindade que... Sabe qual foi a divindade que deu toda a riqueza a ele? Foi uma divindade chamada Telsuó. Sabe, seu babaca? E é por isso que ele tem carro blindado, né? Anda de segurança armada, como o Silas Malacheia, né? Carro blindado, cerca de segurança. Por que a igreja tem para-raio? Porque cai um raio na casa do pai. Nunca se perguntou não, é? Bicho burro do cacete. Gente, a Bíblia é cheia de fantasias, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, e tem muito, que a igreja, o que mais tem dentro da igreja é jumento, né? Jumento que fala, mula de Balaão, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, tem homem que escapa de dentro de uma jaula cheia de leão, e teve uns babacas aí que inventou de repetir isso, né? Por aí pelo mundo afora, porque só é isso que a religião causa, doença mental nesse povo. E os caras foram devorados por leões, acreditando na fé desse ser imaginário. E a culpa de quem é isso? Não deveria incriminar essa porra desses líderes religiosos? Essa merda dessa Bíblia não deveria ser presa? O cara botar na cabeça do cara que o cara pode entrar numa jaula de leão porque Deus vai proteger. E foram devorados pelos leões, né? E outros tiveram que matar o leão, o pobre do animal, que está no instinto dele. Primeiro que ele devia estar na natureza, né? Mas pegaram o bicho e botaram numa jaula, para vir um doido religioso pular lá dentro. Sabe? Esta merda, né? Zumbis que andam sobre a terra tem na Bíblia, homem que anda sobre águas, homem que anda sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, né? E ainda tem a Virgem Mary, que casada deu à luz o seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, na doença mental em que vocês vivem socados, e discriminando, perseguindo outras pessoas e ameaçando, não é?
Hein, crente safado? Você sabe que eu estou falando com você, seu canalha. Eu sei amando de quem você está, seu safado. Sabe? Agora não tenho medo não, viu, seu bosta? Veja o que diz aqui, pessoal, em 2 Timóteo, capítulo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. É mesmo? Que porra de justiça a Bíblia tem? Me diz. Eu vou te mostrar textos aqui, sabe? Crente retardado que não conhece a porra da tua Bíblia. Onde tu vai ver que merda de justiça é essa. Justiça como? Né? Como a filha de Jefté, né? Um cabra safado que acreditando nessa divindade foi pra guerra, sabe? Chegando lá na guerra com medo dos outros caras, pediu proteção dessa divindade, oferecendo a própria filha. Aquele que sair da minha casa, né? Será o primeiro, será sacrificado em holocausto. Aí a porra do líder religioso quer dizer que a filha de Jefté não foi morta. Não, ela foi servir no templo. Teu caralho, rapaz, esse é mentiroso, né? Sabe o que é a palavra holocausto, não? Holocausto é morte, é matar. Ele prometeu a filha em holocausto. E ela foi, passou 2 meses fora e quando voltou, diz o texto bíblico que cumpriu o pai, né? O que tinha prometido a própria filha a essa divindade imaginária. E ele matou, sim, a filha dele. Agora me diz que justiça é essa, seu filho de rapariga? Que Deus é esse que aceitou o sacrifício humano? Hein? Assim como aceita, né? Assim como coloca um povo para matar outros povos. E tu vem defender uma merda dessa? Né? Eu vou te mostrar aqui, rapaz. Um monte de texto. Deixa eu não me estender muito aqui, senão não vai dar tempo. Crente é o bicho mais escroto que tem na face da terra. O que é inspiração? Vamos começar por aí, crente. Para você aprender o que é a palavra inspiração, tá? Vamos lá. Na teologia, inspiração é o conceito teológico segundo o qual a obra é feita por seres humanos, está intimamente ligada a Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso de merda. Sobretudo, as escrituras do Antigo e Novo Testamentos receberam uma supervisão especial do Espírito Pombo Tarado. Receberam uma supervisão especial do Espírito Tarado. Não pode ter uma vírgula, um tio. E o próprio Jesus diz isso, né? Que a Escritura não pode ter um tio a mais. Aí o cara vem dar justificativa dos erros. Vou te contar, hein? De tal sorte que as palavras ali registradas expressam, de alguma maneira, a relação entre Deus e o homem, né? Na etimologia da palavra é a raiz da palavra. Voltando lá na raiz da palavra, o que significa inspiração? Né? A palavra inspiração vem do termo latino inspiratio e do verbo inspirare. Inspirare é composto por prefixo in, em português em, e o verbo é spirare, soprar. Ou seja, inspirare significa soprar em ou insuflar. Isso, segundo a teologia. Já no tempo clássico do Império Romano, inspirare recebeu uma conotação de respirar profundamente. Aí ali ele pensou, oxigenou o cérebro e recebeu uma inspiração da divindade, né? Divindade de bosta, profundamente. Tem um sentido figurativo, insinuar algo no coração de alguém. Insinuar algo no coração de alguém, no sentido figurativo, entenda. Inspiração verbal. O que é verbalmente falando, o que é inspiração? O texto é inspirado diretamente de Deus. Isso pode ser em forma de um ditado ou em forma de uma supervisão que deixa o autor usar o estilo próprio, mas interfere para o autor não cometer... Observe, o texto inspirado diretamente por Deus, isso pode ser uma forma de ditado. Em outra forma de supervisão que deixa o autor, né, usar o seu próprio estilo, mas, porém, entretanto, contudo, interfere o Espírito Santo para o autor não cometer erros. Então, porra de profeta algum poderia cometer qualquer tipo de erro, tá? Não foi copista que escreveu errado, não, a culpa não é do copista não, sabe? Até porque no original é a mesma merda do que tem hoje, né? No original hebraico. Se a Bíblia é considerada a inspiração verbalmente, ela é infalível. Evidentes contradições, agora veja, evidentes contradições e equívocos da Bíblia
são ou erros de copistas, isso aqui é a falácia, né? Isso aqui é o que diz o líder religioso tentando se explicar diante dos erros que a gente esfrega na cara deles. Aí ele diz, né, evidentes contradições e equívocos da Bíblia são ou erros de copistas ou mistério de Deus. Mistério, você já viu, né? Muito crente dizer assim, ô pastor, ô padre, essa passagem aqui, aí o padre não sabe responder porra nenhuma, porque se ele for responder, ele vai ter que dizer a verdade. Aí ele diz, isso aí é mistério divino. Mistério do cacete, rapaz. Você é safado, vocês são cretinos, rapaz. Passa a vida enganando o povo. Inspiração ou mistérios de Deus. Ou os defensores da inspiração verbal falam as passagens contraditórias e se referem a assuntos diferentes. Isso aqui é tudo falácia, né? A inspiração verbal é doutrina para muitas igrejas evangélicas, católicas também. Inspiração geral ou inspiração limitada. O autor é inspirado por Deus de alguma forma. Deus se manifesta ao autor por meio de sonhos. Inclusive, quando diz o sonhador dentro da Bíblia, ele está dizendo loucos. Ele próprio condena os tais dos profetas que eram sonhadores, porque Deus nunca se apresentou para ninguém. Até a porra do Moisés só viu ele descosta a calcinha dele, a calcinha do tal do Deus, né? O Moisés que também nunca existiu, né? Então, vamos lá. Palavras insinuadas, pessoas, anjos, entre outros. E o autor recebe assim uma mensagem, né? Muitas vezes ele anota a mensagem para escrever mais tarde. Se o autor errar em detalhes, o Espírito Santo não se intromete. Olha só, o Espírito Santo, mas ele diz que aqui, poxa, você está vendo? Ele tem que se intrometer, porque a palavra é dele, não pode ter erro. Então, ó, um Espírito Santo não se intromete, ou então o Espírito Santo não se intromete. Nunca, né? Na verdade, nunca se intromete, porque ele não existe, né? É o cara que sonha, inventa uma divindade, diz que todo sonho que tem, ele inventa que foi uma mensagem de Deus, né? E o besta acredita. Assim se explicam pequenos equívocos na Bíblia, assim como erros ortográficos e notas erradas em músicas inspiradas. Na visão neo-ortodoxa, se acha a frase: a Bíblia é a palavra de Deus, mas não palavra de Deus. Né? Isso aqui, falácia, né? Isso aqui quando eles querem dar justificativa para os erros que estão escancarados na cara deles. Né? Na visão católica da Igreja Católica Romana, não foram os romanos que mataram Jesus, porque Jesus primeiro nunca existiu e os romanos criaram Jesus. Entenda, por que a Igreja Católica Romana, seu bicho burro, se foram romanos que mataram Jesus? Aí vai dizer que foi o imperador Constantino que se converteu ao cristianismo. Porra nenhuma, foi eles que criaram isso, seu babaca. Existem várias correntes teológicas, mas a opinião oficial é que a Bíblia é inspirada em forma geral e não verbal. A Bíblia tem que ser vista no contexto histórico na luz da tradição católica romana. Por outro lado, o Papa reclama para si uma inspiração divina infalível, se ela fala ex cátedra. E se fala ex cátedra, ele é o cátedra, ele é a ponte, o pontífice, a ponte e o que ele fala, foi Deus que falou com ele, né? Assim diz os pastores também, cães gulosos, essa cambada, essa quadrilha de bandido aí, né? Visão da reforma evangélica. Os reformadores fortaleceram as escrituras e rejeitaram a tradição católica romana, como também fontes divinas. Martinho Lutero, que nasceu católico, partiu no início da reforma da teoria de que, em parte, a Bíblia não... todas as partes da Bíblia seriam inspiradas. Mais tarde, ele reconheceu que todas as partes foram inspiradas assim como os outros reformadores. Então esse Martinho Lutero, esse filho de um rapariga aqui, desse crente safado, né, que era de lá de dentro, ele pegou a Bíblia, roubou, que os direitos autorais pertencem à Igreja Católica, e o que é que ele faz? Ele roubou a Bíblia da Igreja Católica, que são 70 e poucos livros, e ele diminuiu os livros, escolheu o que ele queria, e agora a verdade é dele, né? Esse filho, eu outro filho de rapariga, essa cambada religiosa, o Zwinglio, o Calvino, né, e o Lutero, são os três piores dessa cambada aí. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual é a inerrância bíblica. Agora preste atenção, a inerrância é afirmando que a Bíblia não tem erros. E a gente esfrega aqui os erros, são mais de 30 mil contradições. E eu vou mostrar para vocês aqui as contradições, algumas, né?
A inerrância bíblica é uma doutrina segundo a qual, em sua reforma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições. Olha que fajuto, que mentira do cacete. Incluindo suas partes históricas e científicas. Primeiro que não tem porra nenhuma de história, né? A história inventada para o cristianismo foi um pouquinho de verdade lá do povo judeu, misturado com uma porrada de mentira do cristianismo, empurraram tudo como sendo verdade, sabe? E de científico na Bíblia não tem nada. Nada de científico na Bíblia. O que existe são um pessoal ensinado, pago, se chama religioso, paga para eles se formarem arqueólogo bíblico para tentar forjar provas, assim como tem sido forjado desde o começo. Pedaço de lasca de cruz, né? A ciência vai lá e desmente, né? Um manto sagrado que cobriu Jesus. Jesus nunca existiu. De onde tirou esse manto? Do rabo deles, né? A ciência vai lá e desmente. A inerrância distingue-se da doutrina da infalibilidade da Bíblia, a qual assegura que a Bíblia é inerrante quando se fala de assuntos de fé, né? E da sua prática não em relação à história e à ciência. Viu aí? Quando se fala em fé, aí ele diz que a Bíblia é inerrante, mas quando se trata de história e ciência, a Bíblia, né, é uma completa fraude. Muitas denominações acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, o qual, através dos atos humanos, é o autor da Bíblia. Através dos atos humanos, é o autor da Bíblia. Porque esse Deus precisa de auxílio. O cara não sabe nem escrever. Um Deus todo-poderoso que sequer sabe escrever, manda o homem escrever para ele. Sabe? Isso é expressado na seguinte passagem da Bíblia, né? Aquela que eu citei, 2 Timóteo capítulo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para redaguir, para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. Mentira, aqui não tem nada disso. Vai ensinar o quê? As porcarias que tem dentro da Bíblia? Se você ensinar as porcarias que tem dentro da Bíblia, só vai acontecer duas coisas se você seguir a merda da Bíblia. Ou você vai matar alguém ou você vai preso. Porque é isso que a Bíblia ensina. Só maldade, só perversidade. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha aí. Nenhuma profecia que está na Bíblia provém de interpretação pessoal, porque a própria Bíblia diz que ela é inspirada por essa divindade, né? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Está na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Né? Veja agora, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram por parte de Deus, né? Impelidos pelo espírito pombo, pelo pombo tarado, né? Ensinados pelo pombo tarado, né? Instruídos pelo pombo tarado. Deus é infalível. Então assim será a sua palavra. A doutrina da infalibilidade da Escritura é baseada em uma compreensão da perfeição do caráter de Deus. Olha o caráter de Deus, cara. Eu quero que dê tempo aqui para mostrar texto para vocês, sabe? Vou te mostrar que caráter esse Deus tem, né? Filho de rapariga desse. A palavra de Deus é perfeita e revigora a alma. Salmo capítulo 19, versículo 3, versículo 7, né? Porque o próprio Deus é perfeito. Teologicamente, Deus está intimamente associado à sua palavra. O Senhor Deus é chamado de... O Senhor Jesus, né? Jesus é chamado de a palavra em João capítulo 1, versículo 14, né? Mas muitos que acreditam na inspiração das Escrituras ensinam que ela é infalível. Aqueles que defendem a infalibilidade acreditam que aquilo que dizem as Escrituras em matéria de fé é prática cristã e totalmente útil e verdadeiro, né? É prática cristã totalmente útil e verdadeiro. Então não queiram negar as desgraças que tem dentro da Bíblia não, meu amigo. Algumas denominações que ensinam que a infalibilidade, os detalhes históricos ou científicos tornam-se irrelevantes para as questões de fé e prática cristã, podem conter erros. Aqueles que creem que a inerrância deve compreender a comunidade científica, dados geográficos, históricos e detalhes dos textos manuscritos originais, né, são totalmente verdadeiros e sem erros. Então, tudo que está naquela porcaria daquele livro é inspiração divina. Não deveria conter erro algum, né? Mas quando a gente mostra aqui os milhares de erros, o cara vem... E outro, veja só, aqui diz, quando se trata de dados geográficos, pra você ter ideia, você chama o seu Jesus de quê? O Nazareno. Porque ele teria nascido na cidade de Nazaré. Você sabia que na época que dataram o nascimento desse mito criado pelos romanos, nem a cidade de Nazaré existia? Como que ele poderia ser de uma cidade que nem existia ainda? Me explica.
Hein? A ciência vai lá, cara, aí, ó, dá um tapa na cara de vocês, seus líderes religiosos canalhas, né? E aqui diz, né, que histórico e detalhes, né, nos manuscritos originais totalmente verdadeiros e sem erros. A base bíblica dessa crença é encontrada nos escritos do apóstolo Paulo, que também nunca existiu, né? Nenhum dos evangelistas existiu, cara. O evangelho, o primeiro a ser escrito foi o de Marcos. Foi ali pelo ano de 70 em diante, né? E depois outros copiaram e fizeram, né, praticamente uma cópia do evangelho de Marcos. Outra, a ressurreição nem tinha lá no evangelho de Marcos. Para você que não sabe, ô crente burro, né? A ressurreição é um acréscimo. 8 linhas, 8 capítulos, que foi acrescentado, né, no evangelho de Marcos para fazer o Jesus ressuscitar. Porque ele termina quando é enterrado. E aí os caras querendo criar a divindade, que foi votado lá no concílio de Nicéia, disseram, não, vamos fazer que o cara ressuscite. Aí foram lá e botaram mais 8 linhas, 8 versículos. Você tem ideia como vocês são burros, né? Na verdade são enganados, né, desde criança. Vamos lá, o Paulo argumenta que em Gênesis capítulo 3:15, quando Deus abençoou a semente de Eva, o gênero é um número de palavras semente, semente estava no masculino, a palavra semente estava no masculino, significando que a bênção era para um único Salvador e não para uma nação inteira de descendentes, como tem sido comumente ensinada. Isso marca um precedente, trazendo abaixo a interpretação da inerrância, usando o sentido literal das palavras. Jesus, encarando uma multidão, também seguiu o mesmo padrão ao dizer que cada jota etil não tem, não tem o mesmo valor. Não tem o mesmo valor por hoje. Tem o mesmo valor por hoje e sempre. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 18. Nossa, a garganta secou, não trouxe nenhuma aguinha aqui, ó. Só um minuto, pessoal. É bom que a garganta... Nossa, a base teológica da crença é a reforma simples, em forma simples, que Deus é perfeito. A Bíblia, como palavra de Deus, deve também ser perfeita, assim, né, livre de erros. É o que pode ser visto na seguinte passagem. Primeiro, do Velho Testamento, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nossa. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e também justos. Salmos capítulo 19, versículo 7 ao 9. Também no Novo Testamento santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Isto deve ser visto como uma evidência que a verdade é o que é. A mentira ou inverdade consiste do que não é. Pode-se ver ainda mais claramente que a palavra de Deus é soberana sobre todos através da seguinte passagem, né? Romanos capítulo 3, versículo 4. Que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é um filho de rapariga mesmo? Né? O cara cria um homem, né? Imagem e semelhança dele. Se somos imagem e semelhança dele, duas opções. Deveríamos ou ser invisíveis, né? Porque o filho da rapariga não aparece, ou deveríamos ser perfeitos. Ele não se diz perfeito, mas de perfeição essa divindade não tem nada, né? Na verdade, ele não sabe de nada. Os que são a favor da inerrância bíblica também ensinam que Deus usou as diversas personalidades e estilos literários dos escritores, dos manuscritos, mas a inspiração de Deus os guiou. Então não tem que ter erro, não foi ele que guiou, para impecavelmente projetar sua mensagem através da sua própria linguagem e personalidade perversa desse Deus, né? A infalibilidade e inerrância se referem aos textos originais da Bíblia e, enquanto estudiosos conservadores reconhecem o potencial erro humano na transmissão
da tradução, traduções modernas são consideradas, né, representações fiéis dos originais. Em seu texto sobre o assunto, o Geisler e o Nix, esses caras aqui passaram 40 anos escrevendo um livro para escrever um monte de bobagem. A explicação que ele deu aqui para uma passagem lá, se não me engano em Jó, né, que para o sol ali, para que ele consiga guerrilhar, a explicação é que Deus não parou o sol, né? Que Deus pegou um espelho e refletiu o sol, um espelho gigante, um espelho celestial. Cara aqui formado de universidade americana, né? Doutores aqui no assunto. Aí diz, o Geisler aqui aclamam que a inerrância da escritura é estabelecida pelo número de observações, processos que incluem a precisão histórica da Bíblia. Não tem precisão histórica nenhuma. A Bíblia vem sendo escrita há mais de 500 anos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E o Novo Testamento pior ainda, né? Pior ainda, né? Porque o Antigo Testamento foi plágio, né? O Novo Testamento, eles inventaram na cara dura mesmo, né? As passagens bíblicas que afirmam sua própria inerrância também. As passagens bíblicas explicam sua própria inerrância. Olha só, que cara sacana esse povo, né? A história da igreja e sua tradição, né? Tradição de mentira, é tradicional a mentira na igreja. Na experiência individual com Deus. Qual é a experiência individual que você tem com Deus? Qual é o ponto da loucura? Você está falando com um ser imaginário, achando que está falando com alguém. Isso é experiência com Deus ou é experiência com sua própria loucura? Hein? Existem mais de 5.600 manuscritos gregos contendo todo ou parte do Novo Testamento. Muitos desses manuscritos datam da Idade Média. A mais antiga cópia completa do Novo Testamento, a Codex Sinaiticus, data do século IV, 400 anos, a mais antiga cópia. Para você ter ideia, né? 400 anos depois, a mais antiga cópia. O mais novo fragmento do Novo Testamento é o Hilens Librad, né? Papyrus P52, que data do meio do século, do meio do segundo século, e é do tamanho de um cartão de Natal. Manuscritos muito novos são erros, né? Alguns exemplos familiares das passagens do Evangelho que foi adicionada depois por intermediários, incluem, olha só algumas passagens que foram incluídas na Bíblia muito depois, assim como o Apocalipse que foi colocado, como não tinha Jesus, retiraram, colocaram Jesus, só tinha um cordeiro de 7 chifres, né? Aí colocaram Jesus e recolocaram dentro da Bíblia o Apocalipse de João, né? Saiba você que são centenas de livros apócrifos que foram deixados de fora da Bíblia, tem vários outros apocalipses, sabe? Inclusive tem 5 evangelhos com 6, sabe, que conta a infância do Jesus Cristo, que era um punheteiro, incendiário. Eles tinham preparado um semideus, matou 2 crianças, por aí vai, né? Alguns exemplos familiares das passagens do Evangelho que acham que foi adicionada depois por intermediários incluem João capítulo 7, versículo 53, João capítulo 8, versículo 1, né? Ali aquela parte da pericopa da adúltera, né? Adúltera, não lembra da adúltera, né? Que Jesus chegou lá, não, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra e tal, aquilo foi implantado depois, né? 1 João 5, 7, né? Marcos capítulo 16, 9 ao 20, o final longo, né, do Marcos, né? De Marcos 16, né? E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Isso aqui tudo coisa que foi colocada depois, né? Os livros que são incluídos e excluídos da Bíblia são resultado de longos processos históricos que somente foram finalizados durante o reinado de Constantino, lá no concílio no concílio de Nicéia, sabe, em 325, quando finalmente certos livros foram incluídos e outros, centenas de outros excluídos, como o apócrifo do cânone da Bíblia. Para alguma corrente da inerrância bíblica ser aceita, estes que mantêm esta visão também acreditam que a separação do cânone hipócrifo foi também inspiração divina. Olha, Deus disse, olha, esconda esse livro aí, sabe? A inerrância bíblica também foi criticada com o argumento de muitas declarações sobre a história da ciência que são encontradas nas escrituras, são demonstradas insustentáveis, né? Alegam que a inerrância é uma proposição não confiável, né? Se é encontrada na Bíblia quaisquer erros ou contradições, a proposição já é refutada, a Bíblia já está refutada. Contradições e proposições foi refutada. A Bíblia está dividida sobre quais as partes da Bíblia são confiáveis à luz dessas considerações.
teólogos radicais respondem que a Bíblia contém pelo menos duas visões diferentes sobre a natureza de Deus, desse Deus vagabundo. De acordo com relatos da Bíblia, do Todo-Poderoso, esse Deus bíblico é responsável por exatos 2.270.365 mortes, enquanto que o coisa ruim, o diabo, o tal do Satanás, responde apenas por 10 mortes, inclusive com uma aposta com o próprio Deus, que foi os 10 filhos do Jó, do próprio Jó. 99% das mortes em nome de Deus, do Velho Testamento, a maioria matança, foi quando Deus destruiu todas as cidades nos arredores de Gerara, na Palestina, tirando a vida de 1 milhão de pessoas. No Novo Testamento, só 3 pessoas foram mandadas dessa para melhor, que foram pelas mãos do Criador, que foi o rei Herodes, Ananias e sua esposa Safira. Já o diabo só matou apenas 10, como falei na história de Jó, sabe? Só que a Inquisição Católica matou, em 720 anos, milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram mortas. Pessoal, vejam só como esse Deus aqui é maravilhoso. Deixa eu mostrar só algumas passagens aqui para vocês verem em que esse Deus inspira. Ezequiel capítulo 21, né? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, dirige o teu rosto contra Jerusalém, o próprio povo dele, e derrama as tuas palavras sobre os santuários e profetiza sobre a terra de Israel. E disse a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que usou contra ti, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Esse Deus é tão vagabundo que ele não quer nem saber, rapaz. Ele vai e mata todo mundo. E por isso eu hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da minha bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltarei a pô-la de volta, né? Você é um filho de rapariga mesmo. Ô Deus vagabundo do cacete. Eu acabo ainda adorar uma bosta dessa daqui, ó. É aquilo que eu falo. São milhares de divindades, mas não tem pior do que essa criada por esse povo, não. Veja o que diz aqui em Êxodo capítulo 11, versículo 12. Moisés faz então anunciar ao faraó, isso inspirado por Deus, né? Inspiração divina. Assim diz o Senhor, né? Cerca da meia-noite, passarei através do Egito e morrerão todos os filhos mais velhos, os filhos mais velhos ali do povo lá. A briga dele era com o faraó. Ele não tinha que matar as crianças, cara. Aí ele vai lá e diz, ó, e morrerão todos os filhos mais velhos de cada família, né, no país, desde o filho, né, mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da humilde escrava, inclusive também os filhotes de animais. Não é um filho de rapariga mesmo, né? Matar até o pobre dos bichos. Agora, olha o que diz aqui. Sabe quando o crente vem e diz, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Foi o filho de rapariga do Deus que criou aqui o assolador, o tal do diabo. Olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 54, versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir o Satanás. Né? Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Né? E toda língua que se levantar contra ti em juízo, a tua condenarás. Quer dizer, ele coloca seres humanos contra seres humanos. Não vou me alongar mais aqui não, pessoal, mas deixa eu ler alguns textos aqui para você, para mostrar como esse seu Deus é maravilhoso. Isaías 45, versículo 6 e 7. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente do sol que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. E ele ficava puto se o cara adorasse outro Deus, mandava matar quem adorasse outro Deus. Aí ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, o teu Senhor, faz toda essa desgraça. Qual desgraça? Paulo. Números capítulo 31, versículo 17 e 18. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, as virgens deixai viver para vós estuprardes. Né? Vamos lá, Ezequiel capítulo 21, versículo 3. Assim diz o Senhor, estou contra ti, né? Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei minha espada contra todos, desde o Noguebe até o norte. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 e 6. Mais velhos, jovens,
virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, né? Matai, né? Ele dando ordem aqui para matar, matai velhos, meninos, jovens, virgens e mulheres, até exterminar, mas todo o que, né, o homem que tiver um sinal, não vos matei, e começai pelo meu santuário, né? E começaram pelos mais velhos, que estavam na frente da casa, saindo matando todo mundo, menos os que tinham uma marquinha, porque Deus precisava marcar. Isaías capítulo 14, versículo 21, né, e 22. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos pais. Aí diz que não joga, né, a culpa dos pais nos filhos, né, a iniquidade dos pais. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham as cidades. Levantai-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos. Exterminarei da Babilônia da Babilônia o nome e os sobrenomes dos filhos e dos netos. E depois desse filho de rapariga desse Senhor, diz o Senhor, vem dizer que não joga iniquidade nos filhos. Depois ele diz que condena até a 4ª geração, né? Salmo capítulo 137, versículo 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-los contra as rochas. Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Nossa, é muita palhaçada desse Deus aqui. Lamentações capítulo 4, versículo 9 e 10. Os que foram mortos à espada estão melhor dos que os que morreram, né, de fome, morreram de fome. Os quais, tendo sido torturados pela fome, definharam pela falta de produção de lavoura. Jeremias capítulo 16, versículo 4. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, ninguém chorará, nem sepultarão, seus corpos servirão de esterco sobre a face da terra, né? E pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres serão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Esse é o Deus maravilhoso, sabe? Tem tanto aqui para mostrar para vocês, gente. Né? Aí o Deus que diz que, né, dá sabedoria ao homem, né? Quando depois ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, 17, né? Ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Não é um filho de rapariga mesmo? Tu vem dizer com a porra. Aí tu diz, não, mas Jesus é a nova aliança e salvou. Não. Mateus capítulo 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais que a mim não é digno de mim. Lucas capítulo 19, 27. E quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Sabe? Tudo isso aqui é palhaçada dessa divindade aqui. Sabe? Tem outro texto aqui, cara. Queria mostrar para vocês aqui. Onde o Jesus bíblico manda vender a capa e comprar a espada, né? Assim diz o Senhor. Esse daqui é o Deus, né? O Deus de Israel. Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e matai cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu próximo, ao seu vizinho. E assim os filhos de Levi fizeram mortos naquele dia, fizeram cair 3.000 homens, sabe? E você vem dizer que essa divindade é boa. Você não tem vergonha na cara não. Quero mandar aqui um abraço ao amigo aqui, esqueci, cara. Um abraço para o amigo Laelson, né? Inclusive, Laelson, eu dei um toque, cara. Eu esqueci, Laelson. Bota no comentário do canal aí, cara. Um abraço para você, cara. Pessoal, rejeite essa divindade servida em salvas de prata. Não presta para nada. Essa religião não serve para bosta nenhuma, nem ela, nem nenhuma outra. Sabe? Eu sonho com um dia onde pessoas como eu, né, que têm a mente livre, né, possam ser respeitadas nesse país, sabe? E não viver sob o jugo dessa dura realidade que é o sistema religioso, uma realidade perversa, né, que escraviza as pessoas, né, que manda marginais perseguir outras pessoas porque discordam, sabe? Tenha dúvida, pessoal. A dúvida é o preço da pureza. A dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza, tá? É muito inútil ter certeza. Uma vida sem dúvidas é uma vida inútil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.